Vamos falar sobre o conto Branca de Neve e os Sete Anões? Esse é mais que clássico, né? Virou um filme tão lindo da Disney, já e gerações. Disponível no YouTube, ele completinho, português, dubladinho, bem legal. Além de fazer a contação com os livros, né? Os tradicionais livros. As músicas, né, que os anões cantam, é encantador. A Branca de Neve, né, organizando as coisas da casa, cantando. Então, além de fazer uma contação de histórias, com todas aquelas vozes que a gente faz uma contação, por que não trabalhar as músicas, né? Então, após fazer uma leitura, aprofundar, fazer aquela interpretação da história, por que não fazer uma sessão cinema com o filme? Porque, como os outros contos, Branca de Neve também tem os seus detalhes que mudam de um livro para o outro, né? Vários autores contam de um jeitinho um pouquinho diferente. Então, o primeiro passo de uma história é sempre a interpretação. Após ela ler e entender a história, né? Por que Branca de Neve tinha aquele nome? Né? Por que ela era chamada assim, né? E aí vem os detalhes da história. Quem que ajudou a Branca de Neve a fugir da floresta? Se escondeu na casa de quem, hein? De quem que a Branca de Neve se escondeu? Então, o que a Branca de Neve, ou a madrasta, entregou para a Branca de Neve comer? O que ela levou? Né? E, enfim, quem salvou a Branca de Neve? Isso são só alguns detalhes, dá para esmiuçar muito mais essa interpretação, né? Além, gente, como qualquer outra ficha de leitura, trabalhar o título, né? A editora de um livro específico que você vai trabalhar, de outros livros também com a mesma história. Então, fazer essa ligação é muito interessante. Focando em partes, em personagens da história, temos os Sete Anões que, gente, figurinhas lindas para se trabalhar numa sala de aula com diversos assuntos, né? Diversos temas dentro do tema da Branca de Neve. Então, desde a matemática, lá com os pequenininhos aprendendo os números dos Sete Anões, né? As cores, as roupas, os nomes, os jeitos, né? Do Atim, do Soneca. Que momentos a gente pode ter essas mesmas reações que as deles, né? A identificação. A casa deles é grande ou é pequena? Por que era tão pequenina? Ela é grande ou pequena referente ao quê? Trabalhar essa proporção. Para os maiores, trazer a temática de um lar com medidas tradicionais, né? Com as medidas oficiais, básicas, com as outras medidas, né? Então, fazer a proporção do tamanho diminuir. Ou, ao mesmo tempo, ampliar essa proporção, né? Trabalhar matemática pura. Por que a Branca de Neve, ao se deitar, ela precisou unir as camas? E aí, a gente pode trabalhar o quê? Fração. De um todo em partes. Cada partezinha uma cama. Seria muito mais divertido, né? Muito mais alegre, saindo da tradicional pizza. O que os anões sentiram ao ver a Branca de Neve na casa deles? Que aí traz essa parte do sentimento dos anões também. Se a gente for focar na madrasta, né? O que ela perguntava tanto ao espelho? O que incomodava tanto a beleza da Branca de Neve a ela? E aí, gente, dá para trabalhar a vaidade, né? Inclusive procurando a palavra no dicionário. O admirar o belo. O que é o belo quando a gente admira, né? O que não é bonito para um é bonito para o outro, né? O que é essa admiração do belo? Padrão de beleza, então falar sobre padrão de beleza, então são assuntos que dá para ter muita oralidade, né? Dá para trabalhar escrita sim,
textos argumentativos, né? Expositivos também. O uso da linguagem do dicionário, dos verbetes, né? Então, o que mais? Da madrasta aqui. Deixa eu pegar aqui o 2. Aqui. Além das boas ações. O livro, o Conto da Branca de Neve dá para trabalhar muitas boas ações, tá? Se a gente focar por que o caçador deixou a Branca de Neve fugir. Você já deixou de fazer algo porque sentiu que não deveria fazer? Assim como o caçador? Então, são pontos que fazem os alunos pensarem, né? Os anões ajudaram a Branca de Neve. Por que eles ajudaram? Qual foi o sentimento que fez eles ajudarem a Branca de Neve? E aí faz pensar em cada um, no seu interior. Você já ajudou alguém? Já ajudou algum amigo? E aí vale contar, vale escrever, aí vai a didática com cada idade, né? Voltando ali na madrasta, falando sobre a maldade dela, e a gente toca no ponto da vilania, né? Por que a Branca de Neve desmaiou ao comer a maçã? Então, esse ponto, aí começa a discussão, né? Então, por que a madrasta é a vilã da história, né? Com essas ações. Então, fazer a ligação. E aí a gente chega no ponto da madrasta. Todas elas são más? Por quê? Qual é a origem da palavra madrasta? Isso é muito importante para o tempo de hoje e focar muito nisso, né? Daí vem o espelho mágico, que dá para fazer diversas brincadeiras dentro de uma sala de aula com identificação no espelho. Se você tivesse um espelho mágico que lhe mostrasse outros lugares, outras pessoas, que lugar ou pessoa que você gostaria que o espelho mostrasse para você? Já parou para pensar? Até a gente, né? Que lugar que mostrasse pra gente assim na hora? O que tá acontecendo naquele lugar? Se você tivesse que fazer uma pergunta pro espelho, que pergunta seria essa? A madrasta fazia perguntas, quem é mais bonita do que eu? E você, qual pergunta você faria? O resultado da tabuada? Vai sair cada resposta engraçada. A fruta envenenada, se a gente focar na maçã mesmo entregue, a gente pode trabalhar quais são as frutas que a gente conhece. Escrita de nome, o nome da árvore, né, do pé da fruta. Qual é a nossa preferência? Uma salada de fruta, uma receita? Quais são frutas que a gente não conhece? Levar curiosidades. Por que a Branca de Neve aceitou comer a maçã? Foi certo ela aceitar esse alimento de uma pessoa que ela não conhecia, né? E se alguém oferecesse um doce para você, o que você faria? Essa questão é bem importante, hein? A gente consegue saber se as crianças já estão bem atentas a isso ou não. E por fim, para fechar um trabalho da Branca de Neve, seria muito bom se a gente fechasse que... Você acha que a madrasta poderia ter uma chance de ser boa? Se você pudesse ter essa conversa com a madrasta, para aconselhar, para conversar, o que você diria à madrasta? Essa é de fazer pensar bastante. E desses pequenos caminhos que eu dei agora, ai gente, dá para fazer muito mais, o leque vai se abrindo, certo? Então mostrar que um pequeno conto, uma história que a gente já conhece, ela pode ir muito mais além. Gostou? Não deixa de mandar a sua dica se está trabalhando de uma outra maneira para mim, que eu adoro aprender, tá? E se gostou, deixa um comentário aqui para mim. Compartilha com seus amigos. Não esquece de mim, não. Boa aula!